falar sobre o panorama da energia eólica no Brasil, tá? E um pouco da empresa. Eu quero ver se eu não vou fugir muito do tema, tá? É um pouco mais amplo, né? Vamos falar assim, é um pouco mais industrial, um pouco maior, assim. Eu vou falar um pouco mais da matriz energética brasileira e a introdução da energia eólica no processo, tá? Eu vou tentar ficar mais no cantinho aqui para o pessoal conseguir enxergar, tá? Bom, então pode passar. Eu vou falar um pouco da nossa empresa, a DGE Soluções Renováveis. Ela é uma empresa criada em 2007, tá? Tem uma atuação focada na área de energia renovável, muito focada em energia eólica, tá? E participa fortemente da energia eólica aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde inclusive eu também sou diretor do Sindicato de Energia Eólica, tá? A empresa hoje, ela tem a gente até fala um pouco assim de energia eólica, né? Quando introduzida a energia eólica, todo mundo pensava assim, a energia eólica é uma energia de ventos, obviamente, né? Mas que ocorre no litoral, é muito focado nas regiões do litoral brasileiro como um todo, que é bastante extenso, tá? Mas na verdade não, né? O que a gente vê hoje é que a energia eólica, obviamente, claro, tem atuação no litoral, mas muita atuação interiorizada no Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia, a região da Campanha e Fronteira Oeste é tão boa ou melhor do que a própria região do litoral, né? E as regiões da Costa Doce também é uma região bastante interessante. Então, o nosso foco acabou entrando muito nessa região da Campanha e Fronteira Oeste, porque além de ser uma região mais tranquila de se trabalhar, porque tu lida muito com o consórcio, com a pecuária, que são atividades um pouco mais tranquilas de se trabalhar do que o arroz, né? Essa é uma região também que, com questões ambientais, ela é mais tranquila de trabalhar por questões de aves migratórias e toda uma situação que eu vou comentar com vocês um pouco, tá? E também desmistificar a ideia, né, que eu sei que tem no mercado, de que aerogeradores, máquinas, né, turbinas eólicas, ventiladores, como se chama, né, matam pássaros. A verdade não é essa. Assim, a gente acompanha, né, a gente fala desde 2007, mas a gente tem um acompanhamento desde 2005 e muito focado na área ambiental, né, sobre energia eólica, e a gente vê que a mortandade de animais, né, com turbinas eólicas, ela é muito menor mesmo do que rodovias, por exemplo, do que outras atividades, como caça predatória, né? E a gente coloca que hoje a mortandade, no parque hoje que tem em Osório, que é um parque que tem 10 anos de atuação, então a gente pode ter um histórico maior, que também é o parque mais antigo do Brasil, né? A mortandade é 0,4 aves por máquina, e elas não morrem nos aerogeradores, elas morrem nas linhas de transmissão, né? Então só para dar uma desmistificada dessa questão de eólica. Pode passar, tá? Aqui também falando um pouquinho da atuação da empresa, ela começa na parte de viabilidade, né, dos projetos, né? Vai desde a definição da área, regularização fundiária, parte ambiental, medição de vento, né, parte de conexão com a rede, logística de acesso, como chegar na área, porque a logística de uma obra eólica ela é bastante complexa, né, estudos de máquinas e layout do parque que a gente quer fazer, tá? A viabilidade do negócio, o investidor, construção, habilitação no mercado e operação, tá? Então pode passar. Eu vou falar um pouquinho agora assim, a atuação também no estado. Esse aqui é um atlas eólico que foi feito no Rio Grande do Sul, tá? A gente teve uma participação importante aí com mais de 80 torres de medição que compõem esse mapa, tá? Então, essas regiões mais avermelhadas, tá, são as regiões mais potenciais de vento. Claro que a gente vê que a costa aqui, que o litoral nosso, ele é importante, né? Que vai desde lá vamos colocar lá, desde Osório a Santa Vitória, aqui Chuí, né? Mas aquela região ali onde tem os preços estão atrapalhando um pouco mais. É uma região da Campanha ali, onde tem uma área bastante interessante, e Fronteira Oeste também, com áreas importantes. Então, metade sul é a região de maior potencial eólico no estado do Rio Grande do Sul, tá? Bom, vou falar um pouquinho agora do panorama geral da eólica no Brasil, tá? Eu acho que uma coisa importante falar, antes de falar especificamente da eólica, a eólica é uma energia renovável, uma energia que a gente até fala alternativa, né? E a gente entende, né, embora a gente trabalhe muito com ela, a gente entende que ela não é da base da matriz energética. Então a gente sabe que a gente depende do vento, se não estiver ventando a gente não reserva energia, não armazena energia,
Então, ela depende de outras formas de energia. Ou seja, no caso, a base da energia brasileira ou é hídrica ou é térmica. Tá? Mas o que a gente coloca assim como uma situação importante da eólica e por que ela vem crescendo muito? Porque enquanto tiver vento e enquanto tiver a possibilidade de utilização dela à frente de outras energias, a gente vai utilizar menos térmicas e menos hídrica, né? Porque todo mundo sabe, eu acho que é de conhecimento de todos, essas polêmicas que acontecem com as grandes hidrelétricas hoje do Brasil, né? Também vão ser as últimas, mas o impacto que elas geram no Brasil, né? Então, é uma fonte que vai se esgotar, né, no sentido de não ter outras, né? E embora o Brasil esteja num momento de recessão, assim, não de um crescimento da matriz energética, mas o entendimento para médio e longo prazo é que venha continuar num crescimento ordenado aí de 4.000 megawatts ano de crescimento de energia no Brasil. Então, ou ela vai ser hídrica, ou ela vai ser térmica, ou ela vai ser renovável eólica, que é uma das mais competitivas, ou talvez, quem sabe, nuclear. Então, a nossa luta nesse sentido é, se tem eólica, se tem vento, vamos usar, porque essa é uma matriz que está aí para ser utilizada. E vem num crescimento. Então, se a gente colocar aqui as principais regiões de vento, assim, os polos eólicos do Brasil, é o Nordeste e é o Sul, tá? Principalmente o Rio Grande do Sul, porque do Sul, dos 2.000 megawatts, aqui 1,8 gigawatts, né, 1,5 é o Rio Grande do Sul, né? Então, ele é o principal polo da região Sul, né? E o Nordeste, sim, o Nordeste ele vem com uma força grande, porque o vento lá é bastante interessante, a política lá é bastante forte, né? A gente sempre coloca isso, né? Porque toda questão de energia envolve muita questão política também, né? Enquanto a gente tem 2 ou 3 senadores daqui, lá eles têm 10, 15, né? Que representam o Nordeste, e isso é uma força que movimenta muito a região, né? A gente sabe também que vai crescer nos dois lados, mas qual é o grande foco nosso entendimento? É que o Rio Grande do Sul está próximo do centro de carga da utilização de energia brasileira, né? A gente não pode também ser hipócrita e dizer assim, não, o crescimento vai existir, a gente vai acontecer, e a gente sabe que o Sudeste é a grande região de consumo da energia. Então, o Rio Grande do Sul está a 1.000 quilômetros do Sudeste do Brasil, ali, vamos dizer assim, do grande centro de carga ali, que seria São Paulo, né? São Paulo e Rio de Janeiro, né? Enquanto o Nordeste está a 3.000. Tá? Essa diferença, assim, para um custo de operação na matriz energética é bastante importante, né? Então, a logística de atuação do Rio Grande do Sul ela é importante nesse quesito. Tá? Hoje, a gente fala aqui de energia, a gente tem praticamente agora 9.000 megawatts instalados de energia eólica. Tá? Se a gente for ver na matriz energética brasileira, tá, ela já representa 7% dessa capacidade, né? A gente já estima que até 2024 ela vai representar 10% da matriz energética, é bastante importante isso. Tá? E, de novo, essa representação dela, a gente sabe que não é na base, mas ela precisa existir porque a gente quer evitar outras formas de energias que a gente entenda não ser tão importantes assim. Embora a gente saiba que, de novo, não sendo hipócrita, que as térmicas vão existir, talvez o nuclear cresça um pouco, mas a gente quer que a energia eólica venha num crescimento realmente forte para estar atingindo uma utilização muito maior do que ela tem já na matriz energética. Tá? Pode passar. Tá? Então, aqui é o crescimento, só para você ter uma base assim, do que a eólica representa já no Brasil, e isso é uma evolução da capacidade instalada. Então, se a gente começar em 2005, a energia eólica é um bebê, né, da matriz energética brasileira, né? Energia eólica, solar, vamos colocar assim, né? Ela começou basicamente em 2006 com um programa que era o PROINFA, um programa de incentivo às fontes alternativas, né? Foi criado pelo governo, né? Achando, bom, vamos... Daí até as outras matrizes falaram, não, deixa entrar que eólica é um negócio caro, esse negócio não vai avançar, deixa assim, vai... Bom, deixaram, entrou, né? E olha o que aconteceu. Hoje, a capacidade instalada já é 9.000 megawatts, quase 10.000 megawatts instalado, né?
ela, vamos dizer assim, ela só hoje está sendo freada porque a infraestrutura brasileira é muito complexa e muito, ainda muito carente de operações. A gente tem lá no Recôncavo Baiano, lá na região do Oeste Baiano, 700 quilômetros, às vezes 400 quilômetros, 300 para conectar a energia que tem para se retirar de lá. Então, são regiões longínquas, a infraestrutura é muito grande, tem que ter linhas, tem que chegar, né, tem que ter acesso, tem que ter estradas, tem que ter pontes. Então, não é fácil também retirar a eólica, não está em qualquer lugar, né? Ela está em pontos realmente onde o vento faz a curva, né? E no litoral alguns pontos mais com uma logística mais tranquila, em outros nem tanto, né? Então, então esse aqui é só para mostrar o crescimento. Pode passar. Tá. Aqui também é o status do desenvolvimento atual, tá? Como a energia eólica está. Né? E se a gente for ver, né, o Rio Grande do Sul, isso é um ponto que a gente bate muito, né? O Rio Grande do Sul foi o pioneiro da energia eólica no Brasil, né? Com o parque até de Osório, né? O Proinfa, que se instalou aqui, foi o pioneiro, né? Hoje, ele ainda se encontra em terceiro na capacidade instalada de parques, mas não mais contratado. Tá? A Bahia hoje disparou. Tá? A Bahia é engraçado, porque a Bahia ela nem participou do Proinfa, né? O Proinfa participou só o Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte. A Bahia não participou, né? E, de repente, a Bahia, num crescimento, assim, uma política realmente de inclusão do sistema, entendendo que a energia eólica era um dos grandes atributos da região, foi atrás e vem num crescimento muito grande, né? Hoje já é a segunda, só perde para o Rio Grande do Norte, né? O Rio Grande do Sul, que era segundo, já está caindo para quarto, né? Perde hoje para a Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, e o Piauí vem muito forte ainda aí. Né? Então a gente está ali, né? entre os top 5, né? Hoje estamos em quarto ainda. Tá? Então pode passar. Tá? Bom, aqui é para mostrar também uma ideia de como a energia eólica está em relação às outras fontes de energia. Bom, os leilões de energia. Tá, isso aqui é um ponto importante também, entender o que são os leilões. Né? Até então, 2005, existiam os programas de incentivos às fontes alternativas. A partir de 2009, começaram os leilões. O que são os leilões de energia? Leilão de energia são leilões reversos, onde se estipula preços. Né? Então, o governo ele regula isso, ele estipula um valor de teto de preço, né? E os projetos entram para essa disputa, e eles vão baixando, né? Então o leilão ao contrário, na verdade tem um preço teto e, eles querem 1 giga, querem contratar 1 giga de energia, 1000 megawatts, tá? Mas tem 20.000 megawatts em projetos. Bom, agora vão ter que degladiar para chegar nesse 1000, né? E como é que se chega? Por preço. Então o preço que era 230 fica 210, 205, 200, e vai chegando esse valor até sobrar os vencedores, né? Ou seja, muitos investidores acham que o retorno não é bom, vão saindo, vão pulando fora e vai ficando só os que acham que a viabilidade é possível, né? A TIR, como a gente chama, né? A taxa de retorno do investimento é factível e seguem no processo. Mas entendendo, então, desde 2009 os leilões, tá? Uma contratação média de 4,82 mil megawatts, né, que eu estava falando, né, o crescimento brasileiro é 5.000 megawatts ano, tá, vinha nessa média aqui. Né, isso contando o ano de 2012, que foi um ano catastrófico, né, tá, porque foi um ano realmente bastante ruim, teve uma situação de mudança de regulamentação no setor energético, né, a entrada das matrizes antigas no processo, então foi um ano de pouca contratação de energia, mas mesmo assim a média foi muito alta. Tá? E a comparação de uma média de 4,82 em relação... Isso aqui são todas as fontes. A eólica está misturada aqui. Mas a eólica sozinha. Tá? Então, em 2009, dos 1,88 gigawatts contratado, 1,81 foi eólica. 2010, né, dos 5.095 já foi 2,05, daí já voltou ao normal. Mas a média da energia eólica é de 2,17, ou seja, de cada 2 megawatts, 1 é eólico na matriz energética. Então, isso mostra a competitividade da fonte. Tá? Ali, então, mesmo com aquele ano de 2012, lá está errado, tá? O ano de 2012, que foi o ano atípico, né, que foi só contratado 0,28 gigawatts,
Mesmo assim, a média anual foi de 2,17. E a meta é ficar nos 2, né? Um crescimento eólico de 2.000 megawatts ano. Esse é o objetivo do setor. Tá? Por quê? Porque a gente entende, como eu já falei, que ela é uma matriz alternativa, ela é complementar à base, ela segura a questão das energias de reserva, né? Principalmente térmicas. Né? Então, ela é importante para esse atributo. De novo, a gente não vai excluir essas outras energias, mas a gente quer fazer com que se use mais uma energia que está aí disponível, que é o vento, que não é taxado ainda, né? Que a gente até espera que a União não venha taxar um dia. Né? Tá passando, a gente está usando, tá? E assim vai. Bora. Bom, aqui é uma média de preços, tá? Da energia eólica, né? Só para se ter também uma noção de todos os leilões que ocorreram até hoje, a média de preços aí que a gente vai batendo, tá? Nos leilões. Tá? O primeiro leilão foi realmente um leilão que teve um preço bastante interessante, mas ele seguiu numa média boa, já voltou a patamares um pouco mais altos. Né? Vamos dizer assim, essa questão do dólar, ela influencia muito também na matriz, porque muito embora hoje os fabricantes já estejam no Brasil, já são nacionalizados e até para participar dos leilões, o financiamento via BNDES é obrigatório 65% a 70% de nacionalização das máquinas, né? Tem uma parte importada e essa parte ela compõe muito essa relação que é o cérebro do processo, que é o aerogerador. Né? Então hoje torres são feitas no Brasil, pás são feitas no Brasil, nacelles que são o invólucro do processo são feitos no Brasil, toda a parte civil é feita no Brasil, toda a parte elétrica é feita no Brasil, mas o aerogerador não, eles são montados no Brasil, mas não são fabricados no Brasil. Né? A gente tem hoje uma empresa, vamos dizer assim, que já produz, que é a WEG, uma dos fabricantes, né, dos principais fabricantes, mas os demais não, os demais são tudo importado. Né, que vem, os principais fabricantes nesse processo é a GE, é a Siemens, vamos dizer assim, a Gamesa, que é uma espanhola, a Acciona, outra espanhola. Tem uma chinesa que ainda não entrou, pode ser que entre, né? Tem a Voben, que é alemã, né? Tem duas alemãs, né? Tem a Renault, e tem a WEG, que é brasileira, é feita aqui em Santa Catarina, em Jaraguá, né? Essa é uma produção local, tá? Uma máquina competitiva também. Pode passar, tá? Aqui é para a gente ter uma ideia dos investimentos que a energia eólica propiciaram para o país, né? Então, desde 2006, aí, né, em bilhões, né, vamos dizer assim, né? Então o crescimento, né, e o investimento dessa matriz no mercado para mostrar a importância do processo, né? Então ela é bilionária, né? Tá, pode passar. Tá. E aqui um ponto que eu acho que é fundamental. Tá? O fator de capacidade. Tá? Por que a energia eólica ela é tão competitiva e tão competitiva no Brasil? Tá? Isso é um ponto de discussão. E aí a gente entra muito naquela questão também solar. Né? A gente atua na área solar também, né? De grandes parques, né? Vamos dizer assim. A gente não atua na microgeração, não atua no pequeno sistema, mas nas grandes fazendas de energia solar e eólica. Tá? Mas qual é a grande real diferença da eólica para a solar? É o fator de capacidade. Tá? O fator de capacidade chegou a picos ali de 52%. O que é 52%? É vocês entenderem que gera, durante o ano, 52% de energia. Né? Então, vamos lá, ao longo do dia, o vento ele é escalonado, ele vai mudando, ele vai alterando. Tá? Mas se tu colocar por dia, 50% do tempo está ventando e 50% do tempo não está ventando. Ou seja, está gerando energia durante esse tempo. E é um número espetacular, né? A gente, comparando vamos lá, com a Europa e a Alemanha, que é o grande celeiro do início do processo, a Alemanha, se tiver ventos de fator de capacidade médio de 30%, é excelente. Tá? A gente chega a 50%. Né? Tem regiões aqui no Brasil que chega a 60%. Claro, porque isso aqui é uma média brasileira, né? É que nem tudo. Tem parques que produzem 30%, tem parques que produzem 25% e tem parques que produzem 60%, 65%. Então a média chega aí 40 e poucos %, com picos ali de 52%. Então essa é a grande competitividade dessa fonte. Ela é extremamente forte, ela é extremamente competitiva, ela é extremamente eficiente, né? E capaz. E vamos colocar uma situação também aqui.
que as máquinas, os aerogeradores, eles não são adaptados para a nossa realidade, Elas, como são importados, como tem muito essa função de fora, né, as máquinas ainda elas carregam muito esse entendimento da matriz eólica dos outros lugares. Ou seja, elas compõem, as nossas máquinas que ainda têm uma composição que prevê geada, que prevê neve, que prevê situações que não acontecem mais no Brasil. Né? São diferentes, elas não foram tropicalizadas, como a gente diz. Né? Então, se a gente tropicalizar essas máquinas, obviamente esse número aí vai crescer muito mais. Tá? E é uma das questões mais importantes, porque enquanto uma manutenção de uma máquina, vamos dizer assim, na Europa, né, ela, por ano, ela roda 3.000 horas de utilização, no Brasil são 5.000, 6.000, então quer dizer, é o dobro. Né? Então, assim, a manutenção dessas máquinas é diferente para se fazer, porque a gente tem uma utilização muito maior dela ao longo do ano. Tá? Só para você ter uma noção do que ainda tem que crescer esse setor. Tá? Bom, aqui colocando alguns benefícios e índices da eólica, tá? Que a gente acha importante também. Então, são hoje 11 milhões de casas abastecidas mensalmente, em média. Tá? É um número significativo, se a gente colocar aqui o Brasil, que a gente tem 7% da capacidade. Tá? 10 milhões de toneladas de CO2 evitados, né, porque é uma energia renovável, uma energia limpa, né, nesse sentido. 645 milhões de custos evitados com o sistema. O que são esses 645 milhões de custos evitados? Ou seja, existem no sistema energias que ficam de reserva, térmicas, que ficam de reserva para quando tiver uma situação de apagão, uma situação de falta de energia, se ligam essas térmicas. Tá? O que aconteceu? Com a energia eólica abastecendo, a gente evita de ligar essas térmicas e evita de ter um custo muito maior, né, sem contar a questão ambiental, mas um custo muito maior na operação. Então, aquelas contas, como fala, vermelhas, né, a bandeira vermelha, né, são evitadas com esse tipo de utilização das eólicas. Tá? 21,4 terawatt-hora de energia gerados, tá? E quase 5 bilhões de dólares investidos no setor eólico. Tá? E aqui, só para finalizar, aqui, os números futuros. Né? Então, assim, isso aqui já é energia contratada, isso aqui não é achismo aí, não. Tá? Então, hoje a energia contratada, porque quando tu contrata hoje, tu vai gerar essa energia em 2018, 2019. Tá? Então, hoje já tem contratado para 2016 mais 2,8 ou 2.800 megawatts. Né? Em 2017, um pouco menos. Em 2018, um pouco mais. Em 2019, bem menos, porque com essa situação de recessão do Brasil, isso vai impactar lá na frente, não impacta ainda. Né? A gente vai sentir lá em 2019, que é quando vai começar a ter problema de falta de energia, né? Porque a gente acha assim, não, agora problema do Brasil, agora não, isso aí na energia rebate um pouquinho mais para frente, e é ali que a gente vai sentir. Então, a nossa grande disputa agora, e nossa grande meta é o seguinte, vai ter um leilão em outubro. Se esse leilão não acontecer, que o governo acena para não acontecer, vai ser uma catástrofe para o setor, para todos os setores, não só eólicos, né, porque vai ser disputa de várias renováveis e outras fontes, né, mas vai ser uma energia não contratada, né, que vai ser ali, a gente está falando de 2016 para 2019 também. Então, aquela possibilidade de diminuição no crescimento, ela é real, e não acontecendo, a gente pode ter um problema aí para frente. Tá? Então, hoje já são cerca de 5.000 torres instaladas, né? São 5.000 máquinas. Nessas 5.000 máquinas levam 5.000 aerogeradores, obviamente. Né? 15.000 pás. Tá? E quem já acompanhou nas estradas aí, cursos, né, passando por pás, aí, ver a logística que é, né, a condução de uma pá, que é uma pá tem 50 metros, às vezes 60 metros de comprimento, ela é única, é um caminhão que carrega com batedores para levar essas pás para os locais, a logística ela é complexa. Hoje já são 150.000 empregos só no setor eólico, tá? Cerca de 60 bilhões já investidos, né? 35 milhões de toneladas de CO2 evitados, né? E mais de 30.000 terawatts gerados e 17 milhões de residências abastecidas. Tá? Bom, acho que seria mais isso, né? Eu acho que a ideia era passar um pouco desse panorama, eu queria mais era passar essa ideia. Não sei, como eu disse, assim, não sei se fugiu do tema, talvez seja um tema um pouco
diferente, mas foi a ideia. Tá bem? Obrigado.